Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Até o versículo 4, agora o versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém, queridos? Não esqueçam desse texto lido. E agora vamos para Jeremias, capítulo 29, certo? Inicialmente leremos apenas o versículo 11. Jeremias 29, 11. Você vai perceber que tem certa relação com o primeiro texto lido, ok? Jeremias 29, 11, que diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí aqui cabe uma pergunta: qual é o fim que você está desejando? O que você espera? O Senhor está nos dando a oportunidade, o privilégio de estabelecermos algo para nossas vidas, nossas famílias, nossa cidade, etc. Ele então nos coloca nessa posição de privilegiados, porque Ele próprio planejou algo nobre, algo sublime, algo elevado para todos nós. Deus não projetou para os seus filhos derrota, não projetou para o mundo o caos, certo? Os planos do Senhor são perfeitos, são bons e agradáveis. O texto de Jeremias, certo? 29, apresenta uma carta que o Senhor orientou o profeta a enviá-la aos que estavam no cativeiro babilônico, em uma quarentena de 70 anos. Nem sempre as quarentenas, esses cativeiros, esses recolhimentos, isolamentos são ruins. Nós poderíamos citar o exemplo de José, que foi para a prisão e lá ficou alguns anos e não perdeu a sua identidade, se tornou um referencial para os companheiros de prisão e saiu de lá para ser governador, certo? Nós temos o caso também do apóstolo Paulo, que foi colocado em uma prisão e conseguiu nas prisões escrever muitas das suas cartas. A maioria delas foram produzidas na prisão, dentre as 14 cartas do apóstolo Paulo. Então vejam que quando Deus conduz ou permite que o seu povo enfrente uma situação de anormalidade aparente, Ele tem propósitos com isso. O apóstolo João, como vimos aqui pela manhã na escola dominical, foi colocado em uma ilha, a ilha de Pátmos, e lá ele enfrentou a morte, mas saiu vivo, e além disto escreveu o Apocalipse, o livro das revelações. Então, nem sempre um isolamento, uma prisão, uma quarentena
tem aspectos apenas negativos. Não. Inclusive, o texto que nós lemos aqui, especialmente este aqui, no capítulo 29, 11, eis que eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quando nós deixamos de ouvir a Deus, perdemos bênçãos e oportunidades, porque em não ouvindo, desconhecemos os seus projetos, seus planos, seus sonhos para a nossa vida. Aqui em Jeremias 29, 20, você pode até manter sua Bíblia aberta aí, a gente vai ler alguns versículos. Jeremias 19, 20, diz: vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Então veja que Deus está despertando o povo em cativeiro para ouvi-lo. Aí eu pergunto, será que nesta quarentena, nesses feriados, será que Deus não está querendo falar-nos algo mais? O que você vai produzir nesse tempo de escassez, nesse tempo de quarentena, de feriados, não é isso? De limitações, certo? Não poder abrir o comércio, trabalhar. Muitas pessoas só veem prejuízo, não conseguem ver os benefícios, o que está por trás. Nós temos que fazer distinção entre os nossos projetos, nossos sonhos e os projetos do Senhor. Voltando lá, o texto de Provérbios diz o seguinte: o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, certo? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Tem outro versículo em Jeremias que eu gosto muito, quando diz que não é do homem que caminha o dirigir os seus passos, mas do Senhor. Então, amados, os sonhos provenientes do homem não são sustentáveis por ele. Se os nossos planos e sonhos não vierem do Senhor, eles não produzirão o que deveriam. Veja o versículo 8 de Jeremias 29. Vamos ler o 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Versículo 8. Então o Senhor está dizendo aqui: os seus sonhos são enganosos. Olha, povo meu, os profetas que vocês levantaram no seu meio são enganosos, não são os meus. Porque o povo foi para a Babilônia e lá sentiu saudade dos profetas que deixaram de ouvir na sua terra e criaram profetas para si. E o Senhor então os adverte: olha, esses profetas, eles não são confiáveis, são enganosos, são adivinhadores, feiticeiros. E eu não quero que vocês sejam enganados. Esse povo que ficou 70 anos no cativeiro aprendeu algumas lições. Eles foram curados da idolatria. É certo que depois eles voltam a ser idólatras, mas eles foram curados por um tempo da idolatria, e eles aprenderam a fazer sinagogas, criaram as sinagogas, os pequenos grupos,
as reuniões familiares. Então coisas boas aconteceram, porque Deus os colocou naquele lugar porque eles precisavam, por causa da desobediência à guarda dos sábados, a quebra das leis, a idolatria e muitos outros pecados. Então foram para o cativeiro. Amados, eu creio que Satanás não teria condições de fazer o que está acontecendo no mundo, certo? Deus não daria a ele essa autoridade para causar tanto dano à humanidade. Então, o que está acontecendo tem a aprovação de Deus. Eu não vejo de outra maneira. E se tem a aprovação de Deus, é porque o homem merece, nós merecemos. Nós precisamos ouvir a Deus, precisamos saber o que Ele está a nos dizer, o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. Qual é o fim que desejamos? Ele sabe que não estamos desejando coisas boas, não estamos esperando coisas boas, porque nós esperamos carro, casas, bens, faculdades, crescimento, posições, honras. Nós esperamos muitas coisas humanas, materiais, mas não estamos muito focados na eternidade, no futuro, na volta de Jesus. Então, estamos em tratamento. É um tratamento de Deus para o seu povo e, de certo modo, um castigo para os ímpios, mesmo não tendo Deus prazer na morte do ímpio. Então, sonhos procedentes do coração do homem que é enganoso não se sustentam. Sonhos que não glorificam a Deus não se sustentam. Seremos frustrados nesses sonhos. Porém, os sonhos e planos procedentes de Deus, esses sim, permanecem, prevalecerão e são benéficos. Os sonhos e planos de Deus, esses são irrevogáveis. Jeremias 29:11. Já vos li, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa versão aqui eu gostei mais. Então você está esperando só catástrofes, só coisas ruins? Coisas boas virão. Coisas boas virão para nós, para os que cremos no Senhor, para os que esperam no Senhor. Agora, nós precisamos conhecer os planos de Deus. Jeremias 4, versículo 4 agora. Qual é o plano de Deus? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro. Veja que Deus tinha um plano para este povo. Que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Deus queria que eles focassem nessa promessa, que eles pensassem nisso que Deus tinha para eles. E Deus, então, expôs o seu plano para eles, inclusive o plano para que eles não ficassem ociosos na sua quarentena, para que eles não ficassem só na Telexflix, não é? Telexflix. É isso aí. Deus não queria que eles ficassem apenas jogando baralho, dama, ou fazendo coisas supérfluas. Deus queria que mesmo na quarentena, na Babilônia, eles projetassem algo especial.
eles aprendessem algo especial. Então Deus não é pela ociosidade. Deus não quer que o mundo pare. Deus não quer que o Brasil pare. Esse não era plano de Deus. Não era plano de Deus. Mas o homem precisava. Então Deus conduziu a essa situação. Certo? Jeremias 29, veja o versículo 5. Veja aí o plano de Deus para eles, mesmo no cativeiro. Versículo 5: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Então Deus não gosta de ociosidade. Deus propõe trabalho. Deus propõe frutificação, resultados. Nós não podemos ficar sem darmos frutos nessa situação, nessa quarentena. Mas Deus vai mais além. Veja o versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos sonhos. Então Deus está expondo para eles um plano naquela quarentena de 70 anos. Nós estamos chiando com 60 anos de quarentena, não é isso? 2 meses, 60 dias. Estamos já chiando. Tem gente já que não aguenta mais. Tem gente entrando em depressão. Tem gente perdendo a esperança, cometendo suicídio. Desesperado, preocupado. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que oremos. Então Ele propõe oração. E veja agora o versículo 12. Veja o versículo 12 do capítulo 29. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tire o coração das coisas, tire o coração das preocupações, tire o coração das finanças, do emprego, da empresa. Tire o coração das circunstâncias, do que está acontecendo, do que a mídia está dizendo. Tire o coração do caos e busque ao Senhor. E aí ele diz no 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Oração, certo, pelo cumprimento da promessa. É isso que deve acontecer. A promessa é que eles voltariam. A promessa é que eles iriam frutificar. Coloque o coração nisso. Ainda que tudo pareça negro, sem esperança, mas coloque o coração nisto, porque Deus vai adentrar com providência. E por favor, não lance mão de coisas erradas. Meus irmãos, eu vou contar um sonho que eu tive essa semana. Semana passada, interessante. Eu sonhei que ia ao banco e não tinha nada na conta, mas alguém me chamava de volta e dizia: não, tem aqui um valor para você, e me dava um pacote, 50, aí uns 500 mil, um pacote assim grande, notas de 50. E aí eu ia tirar o saldo. Quando eu ia tirar o saldo, sabe o que acontecia?
900 mil na minha conta. 900 mil na minha conta. Ficava alegre como esse dinheiro apareceu aqui na minha conta. De manhã, quando acordei, que peguei o celular, abri no Facebook. Sabe qual foi a primeira coisa? Facebook, não, Facebook mesmo. Sabe qual foi a primeira mensagem que veio? Faça o seu jogo na loteria pela internet. Meus irmãos, eu parei, fiquei parado ali. Que tentação, já pensou? Que tentação, sabe? Eu ainda pensei assim em alguns números. Fazer um jogo assim, considerando o que tinha acontecido ali. Mas eu disse, eu nunca fiz isso, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer isso. Caí fora, meus irmãos. Caí fora. Tentação. Entendeu? Tentação maligna. Já pensou eu me meter com um negócio desse? Não, jamais. Então, amados, nós precisamos orar pela promessa. Não importa o que esteja acontecendo, caos. Se você tem promessa, você é vencedor. Se a promessa é de Deus, mas orar pela cidade e procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados cativos. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amados, o diabo não quer que oremos pela cidade, não quer que oremos pelo Brasil nem pelas nações. O prazer dele é ver a igreja paralisada, a igreja sem orar, com suas portas fechadas. O diabo não tem poder para enclausurar a igreja. Estão pensando que vão fazer isto? A nova era, esse pacto aí dos globalistas? Não vão fechar. Muita gente não percebeu, mesmo tendo ouvido o vídeo da reunião, não percebeu algo que alguém falou naquela reunião. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores. Sabe o que foi que ele disse? Vocês perceberam? Alguém aqui percebeu? Que ouviu? O Brasil tem condições de sentar-se à mesa com 4 ou 5 países para estabelecer a nova ordem mundial. Volte ao vídeo, está isso lá. Isso está lá. Entendeu? O mesmo que há dias atrás, que inclusive escandalizou, pelo fato de ter dito que tudo era uma armação. Ele falou isso recentemente, esse ministro. Tudo é uma armação do globalismo. Certo? Então, amados, há coisas por aí que nós não sabemos, mas se Deus permitir, irão acontecer. Irão acontecer. Mas nós precisamos orar, porque Deus quer que nós oremos pela paz. Então o diabo não pode enclausurar a igreja. Isso está sendo tentado hoje aqui no Brasil. Prefeitos, tentando barrar a igreja, não permitir reuniões e até mesmo a transmissão de lives religiosas. Já imaginaram um negócio desse? Não tem sentido. Nós precisamos acreditar que o melhor está por vir. Jeremias 29, 11. E o que esperarmos? Porque o Senhor nos desafia. Pensamentos de paz, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, amados, nós iremos chegar à conclusão
certo? Do que Deus está querendo de nós nessa situação. O que Deus está querendo do Brasil e das nações da terra. Uma coisa eu sei, Ele não está querendo a morte. Não, porque a Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11, Romanos 5:6, Isaías 55:7. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Há um tipo de morte que Deus tem prazer. Quem sabe, quem lembra? Quem lembra? Preciosa, diga comigo, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Amém? Há uma outra morte que Deus tem prazer. E lá em João, no capítulo 21:19, Jesus diz que aquele discípulo, eu acho que foi o Pedro, a morte dele seria para a glória de Deus. Certo? Então a morte que glorifica a Deus é a morte de quem tem certeza de que já venceu a morte. É a morte de quem tem certeza de que haverá ressurreição. É a morte de quem tem certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém, amados? Glória a Deus. A morte que glorifica a Deus é a morte daquele que entende que Cristo morreu a nossa morte para vivermos sua vida, e que Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Amém, amados? Então, afinal, qual é o plano de Deus para nós? É que frutifiquemos. Talvez na quarentena, nessa situação que o país enfrenta, não possamos produzir financeiramente, não possamos produzir materialmente, mas podemos produzir mais espiritualmente, orando mais, lendo mais a palavra, adorando mais ao Senhor, ajudando mais as pessoas, tendo mais comunhão mesmo à distância, usar mais e bem os recursos da tecnologia. Deus está também nessa oportunidade, nesses dias, despertando homens cientistas entendidos para novas descobertas, novas invenções. Deus está dando criatividade às pessoas, inclusive a nós, não é? Que não transmitíamos culto pela internet e hoje estamos fazendo. Então, amados, podemos não produzir o que produzíamos, mas podemos produzir coisas novas e colhermos coisas novas. Podemos fazer novas edificações. Amém? Podemos multiplicar mais e podemos orar mais pela paz das nações. Que o Senhor nos dê graça a todos nós, a todo o seu povo. Uma das coisas que eu estou percebendo é a preocupação que está sendo despertada em nossos corações para orarmos pelo mundo inteiro, pelas nações, pelas pessoas. Nós certamente vamos valorizar mais a comunhão, vamos valorizar mais os abraços, muitos abraços que muitas vezes eram hipócritas, de fachada, não é isso? Poderão agora ser sinceros, verdadeiros, certo? O primeiro amor pode voltar, porque estava um pouco extinto. A fé também estava se esvaindo. E finalmente, muitos outros valores serão ressuscitados. Que Deus nos dê graça, porque, como diz aqui o texto, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas nós precisamos saber o que
desejamos, o que queremos a partir dessa experiência, que sirva para o nosso crescimento espiritual, que sirva para o nosso aprimoramento, certo? No serviço e na obra do Senhor. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar. Você, amado, que está em casa, esteja aí atento. Vamos continuar orando. Há muitos motivos de oração. Há pessoas ligadas a nós que estão com problemas de saúde. Eu, inclusive, tenho tido notícias de alguns colegas, de pastores, isto é, não tão próximos, mas pastores, vítimas, né, dessa pandemia, desse vírus, certo? Hoje mesmo eu recebi a notícia de um colega que estudou comigo, foi pastor em Salvador, Igreja da Graça, que faleceu, não de coronavírus, mas de infarto, certo? Então, nós podemos ter más notícias vinda dos homens horizontais, mas o nosso Deus está nos alertando para um fim melhor, um tempo melhor, de colheita, de plantação, de edificação. Amém? Inclusive de casamento, não é? De casamento. Amém, amados? Então vai ter tempo para você se casar ainda que está solteiro, não é? Eles estão tão abraçadinhos lá atrás, não é? Amém, mas vamos orar então? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor está nos ensinando a ouvirmos melhor a Tua palavra, a darmos lugar à Tua voz, porque estávamos ouvindo muitas vozes, ó Pai, temos ouvido muitas vozes neste mundo, e não estamos valorizando a Tua palavra como deveríamos. O povo foi para o cativeiro porque deixou de Te ouvir, Senhor. Começou a desobedecer a Ti, a praticar coisas abomináveis a Ti, Senhor. E tudo isto é para nossa advertência, Pai. Que o Espírito Santo nos capacite a entender isto. E amarmos mais ao Senhor, nos achegarmos mais a Ti, sermos obedientes a Ti, ó Pai. Porque nós não fomos criados e o Senhor não quer que nós fiquemos em cativeiro, que nós fiquemos improdutivos, ociosos. Não, Pai, Teu projeto é para que façamos a Tua obra. Senhor, nos perdoa, Pai, perdoa o Teu povo, a Tua igreja. Oh, Pai, nos dá graça, sabedoria, Pai, amor, entendimento, para que voltemos às primeiras obras, voltemos ao primeiro amor e façamos aquilo que está no Teu coração, Senhor, porque Tu tens projetado para nós coisas nobres. Aleluia. Nós não podemos nem devemos andar nos nossos próprios caminhos, realizarmos os nossos próprios sonhos, planos e projetos. Pai, os Teus são melhores e maiores, e nós os abraçamos. É a nossa oração, e eu quero orar pelos meus irmãos que estão em casa, Pai. Estou com saudade deles. Sei que Tu os ama, cuida de cada um, Pai. Que o Senhor cuide da saúde, da fé, do crescimento espiritual, da proteção. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Glória.